Lucas, oi, som. Lucas, capítulo de número 13, os versos são os versos de número 31 a 35. São os últimos versos do capítulo 13 de Lucas. Diz assim: naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondendo-lhes, ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintinhos debaixo das asas, e não o quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Pai, nós te pedimos graça para falarmos, ó Deus, e manifestarmos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, diante da igreja. Permita-nos, ó Deus, aqui, dai-nos a condição de transmitir, ó Deus, a mensagem que Tu, Senhor, deseja expressar com esse texto para a Tua igreja. Ensina-nos a Tua palavra, conduz-nos, ó Deus, na verdade de Tua palavra, a fim de que, conhecendo a Tua vontade, conhecendo os Teus conselhos, possamos retirar princípios, ó Deus, para a aplicação de nossa vida, reestruturação de nosso caminho, remodelamento de nossa percepção, de nossa forma de enxergar a vida, o mundo e de caminhar sobre ele. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus. Ajuda-nos a falar com objetividade, com clareza, e que cada ouvido, cada coração possa apreender, absorver e entender Tua palavra. Em Cristo Jesus nós te pedimos isso. Amém. Tema da nossa reflexão hoje é confiando nos planos de Deus, ao invés de seguir os nossos próprios planos. Confiando nos planos de Deus, ao invés de seguir os nossos próprios planos. E aí, eu quero contextualizar essa narrativa, para a gente poder entender o que nós queremos tratar essa noite com a igreja. Jesus aqui, ele, nesse momento aqui no capítulo 13, ele está desenvolvendo o seu ministério na Pérea, na região da Pérea. E a região da Pérea, ela governada por Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. E aí, o que acontece? Jesus está desenvolvendo o seu ministério ali naquela região, na região onde quem domina aquela região é Herodes Antipas. E aí, alguns fariseus que, no desenvolvimento corrente do contato de Jesus com essa facção religiosa que é os fariseus, na grande maioria das vezes, a relação de Jesus com esses caras é uma relação de conflito. Mas nesse texto, em específico, se abre uma outra relação entre Jesus e os fariseus, onde os fariseus buscam Jesus para lhe aconselhar a sair das suas terras, sair daqueles termos. Por quê? Porque Herodes buscava matar Jesus. É o que o texto nos diz logo no início, nos versos 31. Ele diz: naqueles dias chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te.
E aí, esses judeus, eles se aproximam de Jesus para dar este conselho a Jesus, para Jesus sair dos termos, dos domínios de Herodes, não apenas porque eles queriam proteger a vida de Jesus, mas porque eles tinham interesse de que Jesus continuasse o seu caminho e se aproximasse ou chegasse em Jerusalém. Por quê? Porque eles sabiam que era em Jerusalém que os líderes religiosos do Sinédrio, aqueles que dominavam o tribunal de Israel, poderiam apanhar Jesus em alguma palavra, em alguma ação que, na perspectiva religiosa daquele período, daquele tempo, daqueles homens, fosse uma agressão à lei, fosse uma agressão à expressão religiosa deles. E então eles poderiam se voltar contra Cristo e acusá-lo e instaurar um processo contra ele. Então a intenção dos fariseus aqui nessa passagem não é apenas se aproximar de Jesus e aconselhá-lo para que a sua vida fosse preservada. Não. Havia um interesse por trás. E o interesse era que Jesus continuasse a sua caminhada e chegasse em Jerusalém. Porque era em Jerusalém que o fim do ministério de Jesus se daria. E é em Jerusalém que o Sinédrio estava e era onde os poderes religiosos poderiam instaurar algum processo contra a vida de Jesus. Além disso, irmãos, além desse interesse dos fariseus em que Jesus saísse da Pérea e fosse até Jerusalém, o ministério de Jesus ali na Pérea causou grande espanto e temor na vida daquele monarca conhecido como Herodes Antipas. Inicialmente, Herodes imaginava que aquele pregador itinerante poderia ser João Batista que havia retornado. Lucas, capítulo de número 9, nos apresenta essa informação. Os versos 7 a 9, Herodes Antipas, ao ouvir falar sobre o pregador itinerante, conhecido como Jesus, que fazia milagres, que operava e que pregava e que arrastava multidões, ele imaginava ser João Batista, aquele que ele havia matado. E ele dizia no seu coração, e nós estudamos aqui, ele dizia: será que este é João Batista, a quem eu matei? Mas Antipas, ou Herodes Antipas, também temia as multidões que seguiam Jesus. Por que ele temia as multidões? Porque ele imaginava que aquelas multidões poderiam provocar algum moitim, um amotinamento de pessoas, poderia surgir confusões, conflitos naquela região, e se houvesse ali algum conflito, Roma poderia olhar de forma negativa para os domínios de Antipas. O seu desenvolvimento como um monarca, como um dominador daquela região, ficaria prejudicado diante de Roma. Então, as ameaças de Herodes sobre a vida de Jesus, elas eram ameaças genuínas. Tinham interesse, sim. Herodes tinha interesse de dar cabo da vida de Jesus. Aquelas advertências que os fariseus fizeram, no verso de número 31, elas eram sem dúvidas verdadeiras. E a resposta que Jesus dá, quando Jesus diz aquela raposa, não pode ser entendido por nós como a resposta de alguém a resposta de alguém que não possuía um medo sobre a autoridade do Estado, sobre a autoridade daquele monarca. Nós não podemos entender a resposta de Jesus como alguém que estivesse afrontando deliberadamente aquele monarca, Herodes. Jesus sabia, Jesus tinha plena convicção que as ameaças de Herodes, elas eram genuínas. E sabe por que Jesus tinha essa convicção? Jesus tinha essa convicção porque ele sabia que Herodes havia mandado prender João Batista.
Mas não só prender João Batista, Herodes tinha deixado João Batista um grande período nos calabouços do palácio, em condições subhumanas. E também Jesus sabia que Herodes havia mandado decapitar João Batista, seu primo. Entretanto, irmãos, apesar de Jesus ter a plena consciência da violência que Herodes era capaz de produzir, Jesus seguia um cronograma divino. Jesus estava fazendo a vontade de Deus de acordo com o tempo que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus, apesar de ter a consciência e a noção de que as ameaças de Herodes sobre a sua vida podiam ser levadas a cabo, ainda assim, Jesus continua a sua caminhada, continua o seu trajeto, continua o seu ministério, confiando que sobre ele existia um cronograma divino, um tempo divino estabelecido. Jesus tinha plena consciência que as suas ações, que o seu ministério era a realização da vontade de Deus, e que somente no tempo apropriado e estabelecido por Deus é que a sua vida se findaria neste chão, sobre esta terra. Irmãos, o entendimento de que Jesus possuía sobre o tempo apropriado de Deus para a sua vida pode ser visto, e eu quero que você anote isso aí, para você olhar em casa. Nós não vamos abrir todos os textos, porque não teríamos tempo apropriado, mas o Evangelho de João, no capítulo de número 2, o verso de número 4, Jesus diz para Maria que o seu tempo ainda não tinha chegado. No capítulo 7, no verso 30, Jesus também aponta uma outra situação a respeito do seu tempo, a respeito do tempo dele. O capítulo 8, verso 20, o capítulo 13, verso 1, o capítulo 17, verso 1, todos esses textos apontam para um entendimento de que Jesus tinha plena convicção de que existia um tempo apropriado para o cumprimento da vontade de Deus. As coisas não poderiam acontecer à revelia do tempo de Deus. Jesus sabia que havia sido determinado na eternidade que a sua morte se daria na Páscoa e em Jerusalém. Então Jesus tinha plena convicção, por mais que as ameaças fossem genuínas, verdadeiras e pudessem ser dados à ação, a sua vida não seria consumida, vencida pelos atos de Herodes. E aí é interessante porque Jesus, com esse entendimento, ele envia uma resposta para Herodes. E a resposta que Jesus envia tem um pouco de sarcasmo. Jesus chama ou compara Herodes com a raposa. E a raposa é um animal noturno e não é muito bem apreciada pelos judeus. Além de a raposa ser conhecida como um animal extremamente astuto. E aí, irmãos, essa imagem de um animal noturno que anda na escuridão, na espreita da escuridão, e que tem astúcia, se encaixa perfeitamente com o caráter de Herodes Antipas, que era um homem que vivia em trevas, e ao mesmo tempo que vivia em trevas, era um indivíduo extremamente astuto. E aí, aqui é interessante a gente fazer uma observação. E que observação seria essa? É que, ao passo que Jesus chama Herodes de raposa, identificando-o com um caráter de indivíduo astuto, que anda na espreita das trevas, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 9, verso 4, diz que Jesus anda de dia, anda na luz,
Os capítulos 11, 9 e 10 também apontam a ideia de que Jesus, o ministério de Cristo, é um ministério que se desenvolve na luz e não nas trevas. Agora, essa narrativa, Jesus também faz aqui, além de falar de Herodes e do caráter de Herodes, Jesus também faz uma menção sobre a nação de Israel. Ele fala sobre a cidade de Jerusalém. Ele diz no verso 33, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Irmãos, estas palavras, essas são as palavras que haviam sido ditas a um fariseu, lá no capítulo de número 11, nos versos 45 a 47. Você está com a sua Bíblia aí? Dê uma olhadinha, capítulo 11, verso 47 a 51. O verso 47, Jesus diz assim, ai de vocês, porque edificaram os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Então, quando Jesus olha e diz que ele precisa caminhar até Jerusalém, para não acontecer que um profeta seja morto fora de Jerusalém, Jesus já havia indicado isso anteriormente no capítulo 11, quando Jesus aponta para os fariseus que ali estão, que aqueles indivíduos haviam matado os profetas, e que eles testemunhavam isso e apoiavam isso, quando eles preservavam, cuidavam dos túmulos dos profetas. Irmãos, a nação de Israel não apenas rejeitou o convite amável de Deus, a nação de Israel não rejeitou apenas o chamado para o banquete que o Senhor preparou para eles, eles também mataram, eles espancaram, agrediram todos aqueles mensageiros que foram enviados à nação de Israel, convidando-os ao arrependimento. Profetas foram massacrados por gerações que, ao ouvirem o chamado ao arrependimento, se revoltaram contra os profetas. Diante desse cenário, irmãos, diante do cenário de perceber uma geração que matou os profetas, que rejeitou o convite de Deus, que claramente ali naquele momento, naquela janela histórica, também se apresenta como a geração que está rejeitando o próprio Filho de Deus, a mensagem de Deus, o chamado ao arrependimento. Diante desse cenário, o coração de Jesus se entristece. O coração de Cristo entra num profundo lamento, ao ponto dele dizer as palavras que disse, dizendo, quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. E aí a palavra de juízo vem sobre essa impiedade. Existe um lamento, e ao tempo do lamento também uma palavra de juízo, e ele diz que a vossa casa será destruída, assolada. Irmãos, a imagem da galinha colhendo ou acolhendo os filhotes não era uma imagem difícil para aqueles ouvintes originais de entender o que é que Jesus estava dizendo. Até porque o Salmo de número 91, verso 4, já antecipava a ideia de Deus estendendo as suas santas asas para cobrir o seu povo. Salmo 91, 4 diz isso. A galinha ajunta os seus pintinhos quando ela percebe o perigo. Agora preste atenção. A galinha ajunta seus pintos quando percebe o perigo, ok? Os fariseus, ao perceberem as ameaças de Herodes sobre Jesus e o perigo eminente,
declaram a Jesus que ele corre perigo, ok? Entretanto, Jesus apresenta para aquela geração que, na realidade, quem corre perigo de verdade eram eles. E Jesus deixa isso muito claro no capítulo de número 21, quando os discípulos estão olhando para o templo e, admirados com as construções, indagam Jesus sobre a construção, e Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. E o discurso do capítulo 21 que nós estudamos nas últimas quartas-feiras nos aponta que naquele texto Jesus profetiza a destruição da nação, da cidade e do templo de Israel. Irmãos, esse lamento Jesus dirige não só àquela geração, ou não só aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus. Nesse lamento, Jesus está se referindo a todo o povo, a toda a nação. Quando o verso de número 35, você está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 13? Quando o verso de número 35, Jesus diz assim, que a casa ficará assolada. Jesus está se referindo à família de Jacó, ou seja, a nação. Essa expressão casa também pode representar a casa de Deus. O que Jesus está dizendo é que a família, a casa de Israel, bem como a casa de Deus, que está no centro da adoração, do culto da casa de Israel, será destruída e assolada. E será destruída e assolada por quê? Porque eles rejeitaram a proteção, o chamado e o acolhimento de Deus sobre eles. A cidade, o templo foram destruídos. No ano 70, Roma destruiu completamente a cidade, completamente o templo. Hoje Israel não possui mais sacerdotes. Hoje Israel não possui mais um templo de adoração. Não possui mais sacrifícios. A única coisa que Israel hoje possui é uma esperança da promessa de Deus sobre eles. Promessa essa que, como diz Romanos, capítulo de número 11, verso de número 1, não pode ser revogada. Agora, estas aqui são as explicações históricas do texto. Isso aqui é o contexto, a contextualização dessa narrativa. E a mensagem aqui descrita, ela é muito clara, irmãos. Muito clara. Qual é a mensagem? Primeiro, a mensagem é que Jesus continuará, preste atenção nisso, Jesus continuará fielmente seu ministério terreno. Existe um cronograma divino estabelecido sobre ele. Portanto, irmãos, Jesus enfrentará com profunda confiança, mesmo diante das ameaças contra a sua vida. Esse texto fala que existe um tempo estabelecido sobre a vida de Cristo Jesus, e que o cumprimento fiel do seu ministério se dá porque ele tem a plena consciência desse tempo estabelecido. E essa consciência do seu lugar, do plano, do propósito, da sua missão e do tempo que Deus estabeleceu, fará com que Jesus enfrente com confiança, inclusive, as ameaças contra a sua vida. Segunda coisa que esse texto mostra que existe um lamento diante da constatação de profunda impiedade que aquela geração vivenciava. Agora, não é apenas a impiedade daquela geração, porque a constatação
vai para além daquela geração. A constatação da impiedade também é a constatação dos seus pais, dos seus antepassados, aquela geração continuava copiando os passos dos seus pais, na impiedade de rejeitar os profetas da antiguidade e agora de rejeitar a mensagem de Cristo, o Filho de Deus e a salvação e a convocação para o arrependimento. Jesus diz: quantas vezes eu quis acolher-vos e não quisestes. E em terceiro lugar, existe nessa palavra ou nessa mensagem, apesar do convite, apesar do lamento, da constatação da impiedade, apesar de Deus estar lamentando a nação de Israel por serem ímpias, e apesar do convite estar aberto, e o próprio Cristo manifestando-se ali, chamando aquela geração, chamando aquele povo ao arrependimento, apesar disso, existirá um juízo sobre eles, por causa da dureza do coração, por causa da rejeição. Então, basicamente, esse texto trata disso, trata da confiança de Cristo, por saber do seu lugar, da sua missão e do tempo de Deus para a sua vida. Esse texto trata de um lamento de Deus sobre a impiedade dos homens, mas que a despeito do lamento de Deus acerca da impiedade dos homens, a constatação e a permanência nessa impiedade fará com que um juízo iminente caia sobre a nação e os homens. Agora, tendo entendido a mensagem, tendo entendido a narrativa, eu quero retirar aqui 2 princípios para a gente meditar. E que princípios seriam esses? O primeiro, com base nisso que nós acabamos de identificar. O primeiro é que a convicção, e eu quero que você abra bem seus ouvidos para entender isso. A convicção e a certeza de estar no centro da vontade de Deus pode ajudar-nos a tomar a decisão correta. Pode ajudar a fortalecer a nossa alma, mesmo quando as situações, mesmo quando ameaças, ou mesmo quando adversidades se apresentam como estorvos, como impedimentos, como ameaças ao cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Se você entender e compreender que existe um lugar em Deus para mim e para a sua vida, e que nós estamos nesse centro, no centro da vontade de Deus, nós confiarmos que as promessas de Deus sobre mim e sobre você, aquilo que Ele determinou na sua palavra acerca de sua santa igreja, de forma coletiva, e acerca de mim e de você de forma pessoal, se entendermos isso, nós conseguiremos tomar as decisões corretas. Nós seremos fortalecidos na alma, quando diante dos nossos olhos a situação se apresentar a ameaçar o cumprimento dessas promessas. Porque é isso que o mundo vai fazer em muitas oportunidades. Levantar situações que aparentemente façam com que você duvide que as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, que você duvide e desconfie que você não está no centro da vontade de Deus e que não existe um tempo apropriado de Deus para a sua vida. E aí, quando nós não entendemos isso, nós tomamos decisões erradas, decisões equivocadas. O texto bíblico diz que mesmo diante das ameaças de Herodes, verso de número 31 diz: naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Qual de nós, irmãos, não temeria, não tomaria o rumo, não sairia às pressas daquele lugar, daquele ambiente, sob a ameaça de um monarca que era sanguíneo,
que já havia cometido atrocidades na história. Era motivo suficiente para abandonar tudo o que estivéssemos fazendo e ir para outro lugar. Mas Jesus diz: diga para aquela raposa, diga para Herodes, que eu curo. O texto bíblico diz: respondeu-lhe, ide e dizei àquela raposa, que eu expulso demônios, efetuo curas, e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Quer dizer, ele faz isso, ele continua o seu ministério. Qual é o ministério de Jesus, irmãos? Estabelecido lá no início do texto de Lucas que nós apresentamos, quando ele adentra na cidade de Nazaré, na sinagoga, pega o livro de Isaías e diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pregoar as boas novas do Senhor, para apresentar libertação aos cativos, dar cura aos cegos, visão aos cegos, cura, proclamar o ano. Jesus está desenvolvendo o seu ministério, e aqui ele diz: apesar da sua ameaça contra a minha vida, eu quero que você saiba que eu continuarei hoje, amanhã e no terceiro dia, curando, pregando, dando vista e libertando. Eu vou continuar o meu ministério, porque existe um tempo de Deus sobre a minha vida. Irmão, Jesus conhecia o caráter de Herodes. Ele conhecia não só o caráter de Herodes Antipa, ele conhecia o caráter daquela família. Se você lembrar, lá em Mateus, capítulo de número 2, quando Jesus nasce, os reis chegam até o Herodes o Grande e indagam a respeito do nascimento do rei. E aí Herodes manda aqueles reis, aqueles magos, irem até o local e achar a criança e depois retornar e dizer para ele. Como eles dão volta, o que Herodes o Grande manda fazer? Manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi um massacre dos infantes logo no início do Evangelho, logo no início do ministério de Cristo. Jesus tinha conhecimento disso. Jesus sabia que Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande, havia lançado João Batista na cadeia, havia matado, decapitado e apresentado a sua cabeça diante de um banquete. Entretanto, irmãos, as ameaças de Herodes não fizeram com que Jesus descredibilizasse, não fizeram com que Jesus abandonasse o projeto de Deus para a sua vida. Ele continuou o seu ministério, ele continuou as suas ações, curar, dar vista e proclamar o reino de Deus, até que seja consumado em Jerusalém. Ele diz: importa andar hoje, amanhã e no terceiro dia. Eu curo hoje, expulso o demônio amanhã e no terceiro dia sou consumado. Jesus tem um entendimento que existe um tempo e que as coisas acontecerão de acordo com o tempo de Deus. Você entendeu isso, irmãos? Deu para entender isso? Agora deixa eu fazer uma aplicação com relação a isso aqui que a gente acabou de ver. A nossa geração, a nossa sociedade, ela é autoproclamada como uma sociedade cristã. Sim ou não? Nós somos uma sociedade cristã, autoproclamada. Todo mundo diz que é cristão. Onde você vai, é difícil alguém não se declarar cristão ou não vir de uma tradição cristã. Entretanto, apesar de sermos uma sociedade cristã, o que impera, o que domina no contexto de nossa sociedade é o anticristianismo. E isso de forma muito mais clara nas instâncias de poder. Isso de forma muito mais visível nas instâncias de autoridade, de domínio e de produção de leis para que a vida em sociedade se desenvolva. Então, o poder do Estado, ele é anticristão. Apesar de sermos uma sociedade que se autoproclama cristã.
leis, projeto de leis que vêm do Estado, tentam limitar, tentam ameaçar a mobilidade, a liberdade e o desenvolvimento, tanto coletivo como individual da igreja e dos cristãos. Eu estou falando alguma asneira? Eu estou falando alguma tolice? Essa não é uma dinâmica real? O poder do Estado constantemente ameaçando a atividade, o desenvolvimento e a liberdade de culto da igreja, do povo cristão, apresentando projetos de lei que tentam limitar nossas ações, regrar a nossa conduta, a nossa prática. Agora, diante das ameaças do Estado contra a igreja, contra o cristão, qual é a resposta que nós damos? Qual, irmãos? Porque eu quero que você entenda, Jesus estava sofrendo uma ameaça do Estado. Herodes era o representante do poder do Estado. E ele ameaçava a vida de Jesus. E Jesus continuou confiando a desenvolver seu ministério. Hoje nós estamos debaixo de um poder opressor do Estado, que ameaça continuamente a igreja. A pergunta é: qual é a ação que a igreja toma? A primeira coisa que a igreja tem pensado nessas últimas gerações é: nós precisamos colocar representantes dentro do Estado. Nós precisamos criar um poder, uma coligação, uma bancada forte, ativa, militante, para barrar os projetos, para barrar as leis, para barrar tudo aquilo que vem sobre a igreja e que limita a ação da igreja, ou que ameaça a ação e o desenvolvimento e a vida da igreja. Então, a igreja tem pensado com esses padrões. Vamos colocar pessoas lá dentro, representantes lá dentro da política. Irmãos, nós deveríamos aprender com Jesus. Jesus, diante das ameaças do Estado, ele confiou em Deus. Diante das ameaças do Estado, sabendo do seu lugar em Deus, do tempo de Deus sobre a sua vida e de sua missão, ele decidiu confiar em Deus e tomar a decisão correta, continuar a fazer a vontade de Deus. A igreja devia aprender isso. Sabe de uma coisa, irmãos? Aqueles que estão envolvidos até o pescoço com política, aqueles que são apoiadores de um retorno da igreja ao Estado, uma nova representação da igreja dentro da ação do Estado, essas pessoas, irmãos, elas estão dizendo nas entrelinhas, primeiro, que não confiam em Deus para proteger e preservar a sua igreja. Segundo, elas acreditam que precisam ajudar a Deus a proteger a sua igreja. E em última instância, irmãos, essas pessoas que estão agindo assim, elas estão dizendo que Deus não tem o controle da história nas suas mãos. De forma que nós precisamos tomar a frente e resolver aquilo que Deus não resolve. É isso que essas pessoas estão dizendo. Irmão, conhecer o nosso lugar em Deus, conhecer o propósito de Deus para mim, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, conhecer a nossa missão, o nosso propósito, o nosso tempo e o tempo de Deus para a nossa vida, irmãos, isso impede-nos, isso se torna uma barreira
diante de nós para não agirmos contrário à vontade de Deus na nossa vida. Quando você sabe o seu lugar em Deus, quando você sabe que o Deus Todo-Poderoso lhe deu promessas e estabeleceu um tempo para a sua vida, isso impede que você tenha ações treslocadas quando a coisa fica feia. Porque você confia. Na realidade, irmãos, quando nós agimos contrário a esse entendimento, nós deixamos subentendido que, na verdade, nós não conhecemos nem a Deus e nem o seu chamado sobre nossas vidas. Quando nós abandonamos o projeto de Deus, quando nós, diante das ameaças, diante das aflições, diante dos processos, dos problemas, diante das dificuldades, ou mesmo diante das propostas, nós abandonamos o nosso lugar. Nós abandonamos o chamado e a missão que Deus nos deu, nos concedeu. Nós estamos nas entrelinhas dizendo que, na realidade, nós não confiamos muito em Deus. E talvez, nós nem o conheçamos. Segundo princípio que esse texto nos apresenta, para a gente caminhar para o final. O primeiro princípio é o que é, irmão? Você lembra? Primeiro, confiar. Confiar que Deus estabeleceu um tempo para a sua vida. Que Deus estabeleceu um propósito para você. Que Deus tem um lugar nele para você. Que a missão que Deus entregou nas suas mãos, que é a missão de glorificar seu santo nome, ela não pode ser abandonada, mesmo diante de ameaças que se levantam diante de nós, de situações que se apresentam diante de nós e que parece desfocar-nos dessa centralidade. Então Jesus está nos ensinando a confiar e permanecer no projeto, permanecer no caminho, na missão e insistir naquilo que Deus nos chamou a fazer. No caso de Jesus, curar, libertar, dar vista aos cegos e redimir os homens, e ele assim o fez. No caso da igreja, glorificar o nome do Senhor. E glorificamos o nome do Senhor quando temos prazer na sua presença e quando manifestamos o seu santo ser a outras pessoas e vivemos de acordo com o seu santo chamado. Segundo princípio, existe um lamento divino sobre o mundo. Diante de tanta impiedade, diante de tanta dureza na alma e no coração, diante de tanta incredulidade, o convite e o anseio de Deus direciona-se para nos redimir. Entretanto, irmãos, a permanência na desobediência, a permanência na prática contumaz de pecado, a permanência na rejeição, no endurecimento do coração, na rejeição de arrependimento e de conversão, trará, a despeito do lamento de Deus, a despeito do convite de Deus, trará sobre nós, se permanecermos nessa condição, um juízo avassalador sobre nossas cabeças. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Deus anseia, chama,
convida, oportuniza, abre as portas, entrega a sua palavra, entrega seus profetas, entrega seu santo filho, mas o povo é resistente. Você viu o texto bíblico que nós lemos hoje? Deuteronômio capítulo 9, Moisés falando da rebelião do povo, quantas vezes o povo se rebelou contra o Senhor, quantas oportunidades o Senhor deu a este povo, mas eles permaneceram ímpios. Irmãos, preste atenção. O tema da oportunidade, o tema do chamado, o tema do abrir o caminho para a redenção, esse tema, irmãos, é corrente nas Escrituras, do começo ao final. O tema de Deus abrindo, chamando, convocando, oportunizando, é visto folha após folha das Escrituras. Noé, que foi oportunizado na sua geração com a salvação. Ló, que foi livrado da destruição de Sodoma e Gomorra, ao ponto dos anjos tomarem pela mão e o conduzir para fora da cidade impenitente, que seria julgada. Israel, que foi liberta do Egito. Irmãos, todas as narrativas dos juízes, quando Deus levantava um libertador, todas as vezes que a nação se desviava, Deus oportunizando, chamando, irmãos, o próprio Cristo, a palavra de amor e o convite supremo da redenção, o tema de Deus chamando, convidando, oportunizando, querendo abraçar-nos debaixo das suas asas, decorre de todos os textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse. Mas também o tema da rebelião, da incredulidade, da dureza do coração, da impiedade da alma, da rejeição, também é corrente nas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. A geração de Noé foi toda consumida pelo dilúvio por rejeitar a pregação de Noé. A incredulidade e a rebeldia de Israel no deserto, nós lemos aqui. No texto, no capítulo 9, quantas vezes no capítulo 9 o texto apresentou Israel se rebelando contra o Senhor, resistindo o chamado do Senhor. A resistência da nação de Israel, quando Deus enviou seus santos profetas, a rejeição daquela geração, do próprio Filho de Deus, o convite supremo de redenção. Então, ao passo que o convite decorre de todos os textos bíblicos, a rejeição e a dureza do coração também decorre de todos os textos bíblicos. Agora você quer saber uma outra coisa? O tema do juízo também decorre em todos os temas bíblicos, em todas as passagens bíblicas, em todo o texto bíblico. Deus está exercendo juízo sobre a impiedade dos homens em todas as narrativas, a começar com Adão e Eva, que foram retirados do Éden como uma forma de juízo de Deus. O julgamento da nação do Egito, que aprisionou Israel e resistiu a palavra de Deus, todas as vezes que Moisés
direcionado por Deus, convocava Faraó a libertar o povo. E o texto bíblico diz que o coração de Faraó se endurecia, se fechava. Juízo de Deus por rejeitar a palavra. O juízo de Deus contra os cananeus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, contra os babilônicos, contra a nação de Israel. Irmão, o juízo é recorrente. Preste atenção, irmãos. A narrativa bíblica, o desenvolvimento da história bíblica, a gente chama isso de metanarrativa, porque existe dentro dessas grandes, ou dessas pequenas ou grandes histórias, uma outra história muito mais ampla, muito maior. Diante da história de Noé, diante da história da libertação de Israel, diante da história de Jacó, diante da história de Esaú, de Davi, de Saulo, diante dessas grandes histórias, existe uma metanarrativa, que a gente chama de teologia bíblica, que apresenta a história, o plano de redenção do Senhor, e no plano de redenção do Senhor está um convite, um lamento, a oportunidade para arrependimento. Existe a relação de impiedade da nossa alma e de resistência a esse convite, e existe um juízo por causa de nossa resistência. Irmãos, e isso está gravado nas Escrituras diversas vezes, não é uma vez só. É como se Deus estivesse dizendo: olhe, preste atenção, abra seus olhos, entenda que existe uma história mais ampla por trás de cada história. Eu estou dizendo que eu estou te chamando ao arrependimento, chamando a uma mudança de vida, oportunizando você a estar debaixo das minhas asas, a ficar seguro em mim. Mas se você permanecer impiamente, resistente, com o coração fechado, endurecido, um juízo avassalador virá. Você entende isso? Eu concluo, irmãos, essa minha reflexão dizendo que nós precisamos resgatar esse entendimento. Nós precisamos começar a olhar as Escrituras com um pouco mais de atenção e suplicar ao Espírito do Senhor que submeta a nossa cerviz ao seu santo desejo, sua santa vontade, de maneira que possamos genuinamente confiar no Senhor para o cumprimento de suas santas promessas nas nossas vidas, mesmo quando o cenário for inóspito diante de nós, for difícil, for ameaçador, ou o contrário, quando o cenário for extremamente satisfatório, prazeroso, oportuniza-nos a possibilidade de vivenciar outras experiências e negociarmos assim o propósito de Deus, o nosso lugar em Deus e o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos resgatar, irmãos, o entendimento e suplicar a Deus que nos faça enxergar que assim como Ele tem dito, falado e repetido, pedagogicamente, irmãos, quem aqui nunca ouviu essa expressão de que a repetição é amiga da perfeição? Deus está repetindo em cada livro, em cada história, em cada passagem, em cada folha da sua mensagem, da sua palavra, Ele está dizendo: eu estou oportunizando, eu estou chamando. Existe um lamento
do meu coração por causa das vossas impiedades, mas eu quero acolher-vos. Mas se vocês permanecerem impiamente, perversamente, rejeitando, endurecendo suas cerviz, um juízo virá. Um juízo virá. Quero chamar o Joaquim para orar por nós. Amém. Ei, som. Oi. Vamos orar. Ficar de pé. Enquanto o Heber pregava, eu fiquei imaginando, já tivesse serviço de som para que as pessoas que, além de nós, estivessem ouvindo essa mensagem. E eu fiquei pensando, já pensou se além de nós, outras pessoas que, se o Heber fosse, digamos, um pastor midiático e milhares de pessoas tivessem a oportunidade de ouvir essa palavra, você imaginou a diferença que isso faria? Do quão importante daquilo que foi dito hoje aqui? Por que eu estou dizendo isso? Há mais ou menos 20 anos, cerca de 2002, são 22 anos. Existia um movimento dentro da igreja evangélica e dizia o seguinte: é necessário elegermos um presidente evangélico. Isso começou a ser fomentado entre algumas igrejas no ano de 2002. E eu digo até o nome, Antony Garotinho. E eles diziam, naquele momento, é necessário nós elegermos um presidente evangélico que ajude, inclusive, a igreja a se expandir. Nesse mesmo período, um homem lá em São Paulo, um outro pastor, se levantou com um artigo. Se você for no Google, você vai encontrar com um texto no seu blog, antigo blog: Deus nos livre de um presidente evangélico. Quem estava certo? Quem estava com a razão? Nós sabemos o que esse movimento inicia-se em 2002, desdobrou na igreja, com a ideia de que um homem, com a ideia de que um político, que a ideia de que um presidente seria capaz de mudar a história da igreja. É o que foi dito aqui, irmãos, hoje. É como se nós estivéssemos dizendo: vamos dar então uma ajuda a Deus. É o povo dizendo: nós preferimos Saul. É o povo dizendo aquilo que disseram para Moisés, quando os espias chegaram e disseram: vamos levantar um general que vá à nossa frente. A cristandade dos nossos dias está semelhante aos do passado, dizendo: vamos levantar um general que vá conosco. Enquanto nós temos um Deus poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Irmãos, que mensagem! Reverbere essa mensagem. Reverbere essa mensagem aonde você puder, para quebrar esse estigma de que um homem pode ajudar a igreja. Só há um que pode ajudar a igreja, e esse nunca abandonará a igreja. É o Senhor da igreja, nenhum homem. Nenhum homem
pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Pai, nós agradecemos o Senhor por esta oportunidade rica, como tem sido rica todas as oportunidades em que somos expostos à Tua Palavra. Mas mais uma vez, ó Deus, a Tua Palavra confronta de forma clara, de forma objetiva, todo e qualquer pensamento mundano. Todo e qualquer pensamento mundano de que alguém pode ser a peça que falta, a peça do quebra-cabeça que falta. Não falta quebra-cabeça, porque o Senhor eterno e poderoso tem o controle de toda a história. Nada fugirá ao controle desse Deus. Por isso nós agradecemos e pedimos que esta palavra, mais uma vez, Senhor, encontre em nós um lugar especial em nossos corações e em nossas vidas, Senhor, para que esta verdade confronte a falácia, as inverdades, e são ditas e acolhidas por parte da cristandade, por parte da igreja cristã dos nossos dias, que acreditam, que colocam as suas fichas todas, ó Deus, numa possibilidade de um homem, enquanto só o Senhor é que pode, Senhor, fazer pela Tua igreja. Somente o Senhor pode, ó Deus, tornar, Senhor, a Tua igreja triunfante e vitoriosa, Senhor. Obrigado, Senhor, e agora nos despede em paz para os nossos lares. E que, ó Deus, aquilo que nós ouvimos hoje possa ecoar no decorrer da semana, possa ecoar, Deus, nos nossos dias. E todas as vezes que nós, ó Deus, encontrarmos as dificuldades que tentam barrar, as lutas que tentam, ó Deus, impedir, as circunstâncias adversas que, ó Deus, tentam colocar medo em nós, nós possamos esquecer, nós possamos lembrar e não esquecer daquilo que foi dito hoje, daquilo que foi trazido, ó Deus, por meio da Tua palavra hoje nas nossas vidas. Deus sabe muito bem a sua agenda. A agenda de Deus não há falhas. A agenda de Deus não há atrasos. A agenda de Deus não há algo que ainda está escondida. A agenda de Deus, ela é clara. Deus tem o controle de todas as coisas. Que isso, Senhor Deus, traga confiança. Que isso traga, Senhor, a certeza de que, independente de qualquer coisa, Deus continua sendo Deus, hoje e sempre. Nós cremos assim e continuaremos caminhando nesta crença, com essa verdade. Despede-nos em paz para os nossos lares. Ajuda-nos e nos perdoa, para que, ó Deus, esta palavra, Senhor Deus, possa nos confrontar mais uma vez. Para a glória e o louvor do Teu nome nós oramos. Que o amor de Deus, a graça salvífica e transformadora de Jesus, que as consolações eternas, poderosas do Santo Espírito acompanhem os meus irmãos, esta comunidade, toda a comunidade de Deus espalhada na face da terra, até que Ele venha. E aqueles que crerão dizer...